Você já deve ter ouvido falar na expressão: quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o que é e como escrever um conto? Fique até o final desse vídeo e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Ela tem fundamento na história da criação dos contos que eram passados de pai para filho por gerações. Obviamente, a memória e o tempo vivido por cada pessoa acabava incluindo algumas alterações na história, até que alguém teve a ideia de começar a registrar os contos verbais de maneira escrita. Mas, afinal, você sabe o que é um conto? Existe diferença entre conto, crônica e poema. Por que escrever um conto é diferente de escrever um romance? Essas perguntas parecem simples, mas nem todo escritor consegue responder. Isso porque o conto é uma modalidade de escrita que ainda gera algumas controvérsias. O que é um conto? Conto é uma narrativa de ficção, geralmente com poucos personagens, e de forma menos profunda que nós encontramos nos romances. Esse tipo de texto também é mais curto que os romances. O mesmo acontece com reviravoltas e acontecimentos tensos citados aos montes em um romance. O conto normalmente não aprofunda tantas questões, incluindo tempo e espaço, e possui apenas um clímax. Curiosidade: o conto tem conquistado seu lugar e prova disso é que o Prêmio Nobel da Literatura em 2013 foi dado à mestre contemporânea dos contos, a escritora canadense Alice Munro, que possui 14 obras publicadas e é conhecida pela profundidade de seus textos. Vamos passar algumas dicas para você escrever um conto. Primeiro, leia contos. Essa é uma regra que se aplica a qualquer modalidade de escrita. Ler é fundamental. Se você nunca leu um conto ou não se deparou com a grande variedade de estilos dessa modalidade de escrita, dificilmente você vai conseguir escrever um texto com excelência. Assim sendo, procure revistas literárias, livros e outras fontes para você se familiarizar. Segundo, escreva muitos textos. Uma das grandes diferenças entre o conto, uma crônica ou um romance, por exemplo, é que ele é direto ao ponto. A escrita criativa não precisa de tantos floreios e detalhes que não terão relevância direta no entendimento do conto ou no clímax da história. É como se você escrevesse uma história, lesse novamente e fizesse um resumo, apenas com os pontos mais importantes. Para facilitar, pense em um lapso de tempo em que a história narrada acontece e organize toda a estrutura: exposição, narrativa, clímax e o desfecho da história. Escolha um tema, construa os personagens e conduza-os pelo enredo, já focando no clímax da história. Terceiro, inspire-se nos ensinamentos de grandes cronistas.
Não existe fórmula mágica, mas o escritor americano Edgar Allan Poe considerava algumas características essenciais para escrever um conto. Para ele, o tamanho do conto é fundamental e é preciso tomar cuidado para que ele não fique longo demais. O ideal seria que ele tivesse um tamanho suficiente para que pudesse ser lido de uma vez, sem pausas. Além disso, ele defendia que o conto precisava ser bem elaborado, a ponto de despertar algum sentimento no leitor. E aqui vale pensar no ponto de vista em que a história está sendo contada e qual é a força dessa narrativa. Você também pode brincar com o personagem para torná-lo relevante por este ponto de vista. Quanto mais imprevisível for o que acontece com ele, melhor. Um conto é uma verdadeira máquina de criar interesse. Crie conflitos ou situações que demonstrem um nível de tensão na história. Os leitores adoram ser surpreendidos, mas é importante tomar muito cuidado para não criar problemas demais e causar, então, o efeito contrário, uma confusão na cabeça do leitor. Isso é muito perigoso. Quarto, planeje muito bem o final. Então, dedique um tempo na criação do final. Então, ele deve ser arrebatador. O clímax da história é o que vai ficar na cabeça do leitor e fazê-lo dizer se gostou do conto ou não. Muitas vezes, o escritor estrutura o conto já pensando na maneira que ele imagina o final. E isso ajuda muito na condução dos fatos durante a narrativa. Se você começou uma história, mas ainda não sabe como irá terminá-la, invista um tempo especial para testar possibilidades. Quinto, dê um título e revise o seu conto. Há quem diga que o segredo do conto é manter um ar de mistério, inclusive no título. Títulos curtos e que não revelam o conteúdo do conto costumam ser instigantes. Então, ela chama muito mais a atenção do seu leitor. Mas não existe regra. Então, é uma questão de feeling do próprio autor. Como conteúdo pronto, é hora, então, de uma das etapas mais importantes, a revisão da sua obra. Então, releia, corta o que você acha que é necessário. Se algo estiver detalhado demais ou for irrelevante para a compreensão do conto, é hora de tesourar o texto. Então, essa é a hora exata. Ortografia, gramática e repetição de palavras são peneiradas nesta fase. Então, é aí que você vai refinar o conteúdo final do seu texto. Sexto, envie seu conto para publicação. Então, depois de fazer todas as etapas que nós já comentamos anteriormente, não há mais dúvidas de que o seu conto está pronto para ser lido por aí. E que tal fazer um livro, publicar um livro? Você pode reunir todos os seus contos para a publicação de um livro especial. E o melhor, de graça, utilizando uma das plataformas e de autopublicação existentes no mercado. E, nesse caso, eu posso te dar uma assessoria especial, desde a criação do seu texto,
da editoração até o lançamento de tudo o que você escrever e tudo que você lançar. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.